Se as águas escuras e barrentas dos rios já assustam só de olhar, imagine saber que um dos maiores e mais ferozes predadores dos oceanos podem ser encontrados nadando tranquilamente nas águas dos rios. Estamos falando dele mesmo, o tubarão. Esse peixe cartilaginoso já foi de fato encontrado no rio Amazonas, próximo ao Oceano Atlântico. Mas será que isso acontece com frequência ou raramente? Será que você corre perigo de ser atacado por um tubarão ao tomar um banho relaxante de rio? É isso que vamos te contar nesse vídeo. Já deixe o seu like e inscreva-se no canal, para saber de histórias, relatos e curiosidades que envolvem os fascinantes animais marinhos. O tubarão-touro, também conhecido como tubarão cabeça chata, pode viver tanto em água salgada como em água doce. Seu comprimento é de 2,1 a 3,5 metros. A sua cor pode variar do marrom ao cinza escuro e o ventre é sempre branco. O formato dos seus dentes são triangulares, e os dentes da mandíbula inferior parecem pregos para ajudar a segurar a presa, enquanto os dentes serrilhados superiores rasgam a carne, portanto, causam grandes danos aos humanos quando são atacados por essa espécie, que tem o hábito de balançar a cabeça para gravar os estragos na presa. Esses tubarões são fáceis de encontrar nas margens das praias, mas podem viver em rios e lagos por algum tempo. Já foram encontrados até 3 km dentro do rio Mississippi nos Estados Unidos e sabe-se que podem subir do rio Amazonas até Manaus. E agora vai um detalhe importante, também são as principais espécies que atacam os seres humanos nas áreas fluviais dos rios, porque podem viver em baixa salinidade. Os biólogos afirmam que embora seja raro ver um tubarão vagando em água doce, isso pode acontecer. Existem muitas espécies marinhas, não apenas tubarões, que são atraídas para os estuários, onde os rios desaguam no mar, e passam parte de suas vidas em água doce. O rio Amazonas é o maior rio em volume de água do planeta. Ele percorre 6.992,06 km pela floresta amazônica no norte da América do Sul, e deságua no Oceano Atlântico. Ou seja, a pluma amazônica, como é chamada essa enorme bacia hidrográfica que se estende sobre o mar, abriga muitas espécies, inclusive tubarões. Existem poucas espécies de tubarões se movendo em água doce. Das mais de 200 espécies de peixes cartilaginosos como os tubarões e arraias, apenas 40 já foram observadas em água doce. Um exemplo disso é um incidente no rio Amazonas em novembro de 2016. Pescadores da comunidade de Pinduri encontraram um tubarão-touro ou cabeça-chata nas águas do rio Tapajós, no Pará, na zona oeste de Santarém. E não foi apenas conversa de pescador. A espécie costuma viver em água salgada, mas pode se adaptar e viver em água doce. O animal capturado na rede tinha 1,55 metros de comprimento. E como esses tubarões conseguem viver em água doce? Graças à sua incrível capacidade de adaptação. Os tubarões-touro têm a fisiologia perfeita para circular da água salgada para a doce, e vice-versa. Esses peixes eliminam o excesso de sal e fazem isso em uma área do intestino chamada glândula retal. O fígado, órgão que armazena muita gordura e é responsável pelas flutuações do tubarão, também tende a armazenar menos gordura e metabolizar as secreções do sangue. Por esse motivo, os tubarões de água doce não descem mais de 30 metros, porque sua flutuabilidade diminui devido a alterações no fígado, mas nem todas as espécies conseguem viver em água doce. Os tubarões-touro que vivem apenas em água doce tendem a viver menos, o que significa que também precisam viver no mar. Sua adaptação à água doce pode ser vista como uma estratégia de sobrevivência que deu certo, mas também tem limitações. A causa por trás da adaptação dos tubarões para sobreviver na água doce dos rios é a busca por alimento e a manutenção da espécie. Além da riqueza de presas, já que nos rios a concorrência para os tubarões é menor. Os especialistas reforçam que muitos ataques de tubarão podem ter acontecido nos rios da Amazônia, e não foram documentados, ou simplesmente, a culpa foi atribuída a outros animais como os jacarés ou os grandes bagres. Portanto, mesmo sendo poucos os relatos de tubarão-touro nos rios do Brasil, essa espécie oferece um grande risco aos banhistas. Além disso, possuem visão muito ruim, dependendo dos outros sentidos para atacar, o que faz esse tubarão ser extremamente perigoso em águas de baixa visibilidade, como nos rios. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal.
Até a próxima, valeu!